Quem realmente manda no seu condomínio? A resposta não é o síndico. Existe algo curioso dentro de qualquer condomínio. No papel está muito claro quem manda. Tem o síndico, o conselho, a assembleia para deliberar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Se o síndico decidir algo impopular, isso realmente acontece? Ou alguém ajusta depois? Quase todo condomínio tem decisões que nunca foram votadas e mesmo assim acontece. E tem decisões votadas que simplesmente não acontecem. Porque condomínio não funciona só por regra, funciona por influência. E no final desse vídeo, você vai perceber se no seu prédio quem manda é o cargo ou quem fala mais alto no corredor. Pessoal, eu acompanhei um condomínio onde o síndico era correto, organizado, técnico, mas havia um morador antigo, 20 anos de prédio, conhecia todo mundo, sabia a história de cada gestão. Ele não era conselheiro, nunca quis ser síndico, mas tinha algo forte, opinião consolidada. Antes de cada assembleia, os moradores iam até ele perguntar: e aí, você vai votar como? Quando ele dizia sou contra, metade do prédio já estava contra. Quando o síndico propunha uma mudança de fornecedor, ele comentava no elevador: ah, isso não vai dar certo. A mudança nunca passava. Formalmente, quem decidia era a assembleia. Na prática, a decisão nascia do corredor. E o síndico começou a perceber algo. Ele tinha o cargo, mas não tinha o poder. Do ponto de vista jurídico, é simples. A assembleia delibera, o síndico executa, o conselho fiscaliza. Isso está no Código Civil, isso está na Convenção, isso está no regimento interno. Esse é o poder formal. E ele é fundamental porque garante segurança jurídica. Mas convivência não é apenas jurídica, é social. E onde há muita convivência, há influência. Existem em muitos prédios uma figura que não tem cargo, não assina nada, não responde oficialmente, mas influencia todo mundo. Opina antes da reunião, comenta depois da reunião, forma narrativa nos grupos de WhatsApp. E quando alguém pergunta o que você acha, a decisão começa ali, não na assembleia. O condomínio passa a evitar contrariar essa pessoa, porque conflito social pesa mais que regra escrita. E aqui começa o desequilíbrio institucional. Agora existe outro tipo mais silencioso. Quem conhece cada chave, cada bomba, cada fornecedor, cada rotina, não decide em reunião, decide na prática. A gestão pode determinar uma coisa, mas ele vai e executa outra. E o prédio segue quem faz acontecer, não quem assina. Quando o conhecimento vira concentração, vira poder. E poder sem cargo é poder informal. E aqui está outro ponto crítico. Quando existe 3 centros de poder num condomínio, ninguém manda de verdade. E quando ninguém manda de verdade, o conflito começa. Imagina o seguinte cenário: o síndico tem cargo, o morador tem influência, um funcionário tem controle operacional. 3 poderes paralelos, sem alinhamento. O síndico decide, o influente comenta, a operação adapta. O que foi aprovado vira apenas referência. O que foi aceito socialmente vira realidade. Condomínio é pessoa jurídica. Pessoa jurídica funciona por processo. Quando uma decisão depender de quem influencia e não do que foi deliberado, a instituição enfraquece. Isso fere princípio básico, segurança jurídica, e também fere isonomia, porque decisões passam a depender de relações, não de regras. E quando a regra depende de uma pessoa, não existe governança, existe política interna. Normalmente, a gestão começa a perceber algo estranho. Tudo está mais difícil, nada é direto. Tudo precisa ser negociado informalmente. E quando a autoridade precisa negociar para existir, ela deixou de ser autoridade. Eu vi uma assembleia aprovar por maioria a troca da portaria. No dia seguinte, o morador influente começou a falar: isso vai aumentar custo, isso não era prioridade, foi uma decisão precipitada do síndico. Em uma semana, o síndico estava pressionado a rever algo que já havia sido aprovado. Formalmente, a decisão existia. Socialmente, ela não foi aceita. Resultado: troca adiada. A troca não aconteceu. A Assembleia decidiu, mas quem mandou foi a influência, e o síndico se curvou a esta influência. Um condomínio organizado não é onde todos concordam, é onde, mesmo discordando, todos seguem o mesmo processo. A autoridade real não é quem fala mais, não é quem mora mais tempo,
não é quem conhece mais detalhes. A autoridade real é um método que ninguém precisa discutir. Quando o processo é claro, ninguém governa pelo corredor. Quando o processo é forte, a influência não substitui a decisão tomada. Se no seu condomínio as decisões dependem de quem influencia, não existe gestão, existe disputa silenciosa. Agora pensa no seu condomínio. Quando algo é decidido, acontece exatamente o que foi deliberado ou passam por filtros informais? A resposta mostra quem governa ali. Quase sempre o condomínio tem um líder. Nem sempre esse líder é uma pessoa eleita. Até no condomínio onde eu moro, existe uma figura como essa. Quando o poder é invisível, o contrato é inevitável. A autoridade verdadeira não é a pessoa, é o processo.